Neste quarto programa, nós estudaremos a estrutura microscópica das glândulas salivares e do pâncreas. Nesta lâmina, corada com hematoxilina e eosina, nós podemos ver uma glândula salivar com o seu aspecto característico de vários lobos envoltos por um tecido conjuntivo não muito bem evidenciado nesta preparação. Se nós olharmos com mais atenção para o campo, nós verificaremos que esse tecido conjuntivo envia pequenos septos que vão dividir o órgão em vários lóbulos. As estruturas que nós poderemos identificar ainda neste pequeno aumento são os ácinos glandulares, que constituem a maior massa tecidual da glândula, bem como os canais excretores dessa glândula, que aqui são vistos apenas os maiores entre os lóbulos, por isso chamados interlobulares. Passaremos para um maior aumento. Agora podemos evidenciar melhor as estruturas parenquimatosas da glândula salivar. Podemos notar com maior nitidez as porções excretoras da glândula, constituídas pelos seus canais excretores intralobulares, e a parte secretora, constituída por este grande número de ácinos, a maioria apresentando uma coloração mais escura, mais avermelhada, e que, se nós, no microscópio, observarmos com maior atenção, veremos ser constituídos por células de secreção do tipo seroso, isto é, células que apresentam núcleos arredondados, mais próximos à base da célula, e que nessa região basal apresenta uma coloração um pouco mais basófila, enquanto na região apical mostram uma coloração um pouco mais acidófila, mais avermelhada. Mas se nós nos determos com maior atenção em alguns outros ácinos que aqui aparecem, por exemplo, este ácino, nós vamos verificar que ele apresenta células pálidas, enquanto numa determinada região oposta à saída do canal excretor, nós vamos encontrar células um pouco mais avermelhadas, que contrastam bem com as células pálidas. Estas pálidas são células mucosas, enquanto estas avermelhadas são as mesmas células serosas que nós encontrávamos nos outros ácidos. E reparem que este agrupamento de células serosas dá uma forma semelhante a uma meia-lua nesta região do ácido. Por isso mesmo, a esta meia-lua nós damos o nome de crescente seroso ou semilua serosa. Aqui temos, portanto, representado um ácido misto, enquanto que os demais ácidos são ácidos serosos puros. Esta é, portanto, uma glândula salivar predominantemente serosa, mas que apresenta ácidos mistos. Esta é a glândula salivar submandibular. Reparem agora os canais excretores intralobulares, apresentam um epitélio cilíndrico, os maiores, um epitélio cúbico, os menores. Se nós mexermos um pouco no campo, correndo mais para um lado, nós vamos verificar a presença de vasos sanguíneos que chegam até a periferia do lóbulo, através do tecido conjuntivo, do septo conjuntivo que penetra nesse lóbulo. E na periferia, então, através de ramos menores, esses vasos sanguíneos vão penetrar
nos vários lóbulos da glândula salivar. Passaremos agora ao estudo do pâncreas. Esta lâmina, também corada com hematoxilina e eosina, nos mostra um pâncreas cujo revestimento mais externo é formado por uma cápsula de tecido conjuntivo bastante delicada. Nós podemos ver aqui uma parte dessa cápsula revestindo o órgão. Esta cápsula envia septos, delicados septos de tecido conjuntivo, que divide o órgão em vários lóbulos, como aqui nós podemos ver. Nesta visão panorâmica do órgão, nós podemos já, neste pequeno aumento, antever duas partes distintas constituintes do parênquima pancreático. Vejam uma região mais escura, constituindo a parte exócrina do pâncreas, enquanto que, rodeada por essa região, nós podemos ver áreas mais claras que vêm a constituir o pâncreas endócrino. São, portanto, as ilhotas de Langerhans, sobre as quais nós não nos deteremos neste programa, uma vez que nele nós só estudaremos o pâncreas exócrino. Pode-se ver ainda nitidamente um grande canal excretor entre vários lóbulos pancreáticos. Passaremos agora a um aumento um pouco maior. Podemos observar agora com maior nitidez as estruturas que constituem o parênquima pancreático em um lóbulo pancreático. Vemos aqui uma ilhota de Langerhans que apresenta células mais pálidas, bastante contrastantes com as células do pâncreas exócrino, células estas que se dispõem formando cordões anastomosados. Na parte exócrina, nós podemos observar um grande número de ácinos, todos eles constituídos por células morfologicamente idênticas. Estas células apresentam uma parte basal mais escura, é uma região basófila, enquanto que o ápice dessas células é mais claro, é mais pálido, é acidófilo. Se nós observarmos com um pouco mais de atenção, nós vamos verificar, por exemplo, neste ácino, as células serosas pancreáticas, mas no centro desse ácino, o que corresponderia à luz do ácino, nós vamos encontrar uma célula, esta apontada, que apresenta um citoplasma bastante pálido, pouco visível, e um núcleo que se destaca bem. Esta célula, existente na luz deste ácino, é chamada célula centroacinosa e é resultante do ducto intercalar que no pâncreas penetra um pouco até o interior do ácino. E, ao corte, algumas de suas células são surpreendidas na luz do ácino. Na periferia dos ácinos pancreáticos, como nas demais glândulas salivares, nós vamos verificar a presença de algumas células na base das células acinosas e entre estas e a membrana basal. Estas células são chamadas células em cesto ou basket cells, que, através dos seus prolongamentos, envolvem totalmente o ácino e, através de contração destas células, nós vamos verificar a expulsão da secreção do ácino para o canal excretor. O pâncreas, na sua parte exócrina, é uma glândula serosa pura, muito semelhante à parótida, diferindo pela presença das ilhotas de Langerhans e pela presença das células centroacinosas que nós verificamos nestes ácinos, como aqui estamos vendo. Num próximo
programa, nós estudaremos intestinos delgado e grosso. Lembramos ainda que este programa deverá ser complementado para melhor visualização das estruturas microscópicas com um estudo ao microscópio óptico das diversas lâminas aqui apresentadas.